E aí, pessoal, vamos falar sobre termogênicos e cafeína relacionados sobre a queima de gordura corporal. Tudo bem? Lembrando que normalmente eu faço a gravação dos vídeos com uma certa antecedência. Por exemplo, esse vídeo aqui está sendo gravado dia 10 de janeiro de 2023. Está para ser programado para publicação em abril. Sempre gravo com uma certa antecedência para eu conseguir manter essa frequência aí nos vídeos, tá? Então, no momento aqui em janeiro, quando eu fiz a pesquisa sobre termogênicos, procurei os três sites mais conhecidos quando você envolve a nutrição esportiva, é a Integral Médica, a Max Titanium e a Growth Suplementos, e eu entrei na categoria termogênico para saber o que é o termogênico deles. Encontrei esse Terma Pro Hardcore e procurei a lista de ingredientes. Basicamente, o único que tem uma certa quantidade suficiente de ingrediente acaba sendo cafeína. Então, esse Terma Pro Hardcore nada mais é do que uma cafeína com nome termogênico, onde cada dose desse pré-treino ou desse termogênico tem um total de 280 miligramas de cafeína. Quando eu acessei o site da Growth Suplements, cliquei em termogênicos, encontrei o termogênico Hot. Fui pesquisar o que era o Hot. Verifiquei que o único ingrediente que tinha era a cafeína nidra. Ele falou que tinha gengibre, laranja, pimenta, mas é basicamente o aromatizante. Não tinha umas quantidades e nenhuma padronização aí necessária para ter bons benefícios. Então aqui estamos falando por cápsula 420 miligramas de cafeína. E quando acessei o site da Max Titanium, encontrei esse tal de Fire Black, fui analisar aqui os ingredientes e basicamente a única coisa que tinha aqui dentro dele, que é uma coisa eficiente, acabou sendo a cafeína nidra, onde cada cápsula continha 200 miligramas de cafeína. Aqui fala 400, mas a porção é de duas cápsulas. Então, basicamente, pessoal, não importa o termogênico que a gente pesquisa quando a gente pensa na empresa, no suplemento nacional, basicamente acaba sendo cafeína. E quando você pesquisa sobre pré-treino, um dos componentes também acaba sendo cafeína. E é por isso que talvez rola uma certa confusão sobre termogênico, pré-treino, porque no fim acaba sendo a mesma coisa quando você pensa na indústria de suplementos. E assim, o que isso acontece aqui pensando em termogênicos nacionais? Obviamente, eu vou pesquisar sobre termogênicos nacionais, exemplifiquei com três, mas isso se dá principalmente pelo órgão da Anvisa. Ela proíbe grande parte de componentes e ingredientes que é composto em termogênicos internacionais. Então, basicamente, já que ela proíbe diversas substâncias, as indústrias, né, que não estão nada de errado em fazer isso, têm que trabalhar de acordo com as normas, basicamente fornecem num termogênico uma cafeína aromatizada ou até mesmo em cápsula, tá bom? Mas só para mostrar para vocês que às vezes as pessoas têm medo de tomar um termogênico e estão tomando basicamente café, ou acham que precisam de um termogênico, mas tomam cafeína, tá bom? E aí a pergunta que não quer calar é basicamente assim, Ciro. O termogênico nacional, ou a cafeína, como você preferir dizer, ela ajuda na queima de gordura? Ela consegue fazer com que eu perca mais gordura? Respondendo essa pergunta, e eu espero que você assista até o final do vídeo para não ter uma informação equivocada, respondendo a pergunta, sim, o termogênico ou a cafeína consegue auxiliar numa maior oxidação de gordura. Você consegue perder mais gordura sim, desde que você faça aí a suplementação de cafeína ou termogênico. A pergunta que tem que ir em base, né, embasamento para ter essa resposta, é um artigo científico, mostra um artigo científico de 2020, mostrando basicamente aqui o artigo foi feito em ciclistas, onde foi feita a suplementação de cafeína no ciclismo, né, durante uma hora e foi verificado esses substratos. Então, como é que foi feito? Qual que foi a metodologia desse artigo específico? Eles pegaram ciclistas, 12 ciclistas, e uma semana antes do teste, eles quantificaram o Fat Max desses indivíduos. O que é o Fat Max? É a zona, mais ou menos, envolvendo, por exemplo, VO2 máximo, a emissão de dióxido de carbono, por exemplo, os substratos que são utilizados para descobrir qual que é esse VO2 máximo, qual que é mais ou menos a frequência cardíaca desses indivíduos que vai otimizar a maior oxidação de gordura. Qual que é a frequência que tem que ser mantida para usar mais gordura como fonte energética, né? De acordo com a literatura, uma média que normalmente acomete as pessoas é em torno de 50 a 60% do seu VO2 máximo, tá bom? Mas você tem exames, testes que você consegue analisar caso você queira ser mais específico no seu caso.
Aqui no caso, cada um tinha seu VO2 máximo, né? Cada um tinha seu Fat Max e foi analisado para ser ajustado nesse exame específico. Basicamente, esses ciclistas, eles tinham que consumir duas coisas. Ou eles consumiam uma cápsula que continha 3 miligramas por cada quilo de peso de cafeína, ou os ciclistas tinham que consumir 3 miligramas por cada quilo de peso de placebo. Os ciclistas não sabiam se estavam consumindo placebo ou cafeína. O que é placebo? É você dar uma coisa sem você saber se ela realmente vai ter benefício ou não, mas no caso o placebo não tem o benefício, é só um controle, tá bom? E qual foi o resultado do estudo? Tá aqui a tabela, caso você queira pausar. Aqui fala as respostas, os resultados do placebo e os resultados da cafeína, porque eles não analisaram apenas a quantidade de oxidação de gordura. Foi analisado pressão arterial, frequência cardíaca em repouso e durante a atividade física, por exemplo. Você percebe que a frequência aqui manteve 125, 127, tá bom? Então, basicamente, qual que foi o resultado que interessa pra gente, que é relacionado sobre oxidação de gordura, ou a queima de gordura? Pelo resultado, a gente consegue perceber que o grupo que fez a suplementação de cafeína, 3 miligramas por cada quilo de peso, sendo suplementados uma hora antes de uma hora de atividade física, no caso aqui em específico, no ciclismo, durante o Fat Max, ele perdeu um total de 25 gramas de gordura. Entretanto, aqueles que suplementaram placebo também perderam gordura, mas um total de 19,4 gramas de gordura. Então aqui você consegue analisar que a suplementação, fiz questão de mostrar um quote do próprio artigo. Como resultado, a cafeína conseguiu aumentar a oxidação de gordura durante uma hora de ciclismo no Fat Max em 27%. Então, a cafeína conseguiu queimar 27% a mais de gordura. Então, se eu fosse pegar essa informação publicada numa boa revista, numa boa data, né, uma data recente, eu poderia muito bem criar um termogênico, eu chamo ele de termo menos 30, ou termo menos 27%. Eu coloco basicamente cafeína dentro dele. E eu vou colocar dosagens de 50 miligramas por cápsula apenas, porque aqui a medida em específico foi 3 miligramas por cada quilo de peso e minha posologia vai ser para você suplementar uma hora antes de fazer exercício. Vamos supor que esse meu possível cliente compra, por exemplo, esse termogênico e pese 80 quilos. Então ele faz uma conta, 80 quilos multiplicado por 3 miligramas dá um total de 240 miligramas desse suplemento, que é a cafeína, que dá basicamente 5 cápsulas, né? Porque cada cápsula tem 50, aí vai dar mais ou menos umas 250 miligramas, mas é melhor pecar para mais do que para menos. Você vai suplementar isso aí e de acordo com o estudo científico sinalizado, que eu deixo lá referenciado, você vai perder 27% a mais de gordura durante esse treinamento. Esse é um modo de você analisar. O outro modo de você analisar é você parar. Isso foi a conclusão do artigo, que colocou em percentual. Mas vamos colocar agora em gramas, né? Tira esse porcento, vamos pensar em grama. O grupo que suplementou cafeína perdeu 25 gramas de gordura. E o grupo que suplementou placebo, ou seja, absolutamente nada, perdeu 20 gramas de gordura. Então, realmente, tem uma diferença de 27%, mas quando eu faço uma subtração, é uma simples diferença de 5 gramas de gordura a mais que é oxidada por hora de atividade física no Fat Max. Então, para o indivíduo conseguir perder aí 1 quilo extra, ele seria necessário 200, claro que aqui é uma conta de padaria, né? Mas 1 quilo extra seria necessário 200 horas de atividade física, que dá mais ou menos em torno de 200 treinos. E aí vem minha pergunta, ele tem a queima de gordura, ele realmente promove 27% a mais, só que será que vale a pena? Será que vale a pena você suplementar a cafeína pensando nessa oxidação de gordura? É, ao meu ver, talvez não seja tão interessante, mas eu não posso descartar também outros benefícios quando você pensa sobre a cafeína. Esse próprio artigo, né, específico, vendo os resultados, mostrou que a oxidação, o uso de carboidratos, foi maior no grupo placebo do que na cafeína.
A cafeína conseguiu poupar 22% da quantidade de carboidrato, consequentemente manter níveis mais estáveis de glicogênio e garantir um melhor desempenho por um longo período de tempo. Então, a cafeína consegue melhorar também o desempenho esportivo. Fiz um vídeo específico na página sobre cafeína no esporte, quanto e quando tomar. Eu falo de várias modalidades esportivas. No basquete, melhorando arremesso e lance livre. No vôlei, aumentando a precisão, ou seja, aumentando a cognição. Então, a cafeína tem benefícios. Só que quando você pensa sobre termogênicos nacionais, que basicamente a gente tem como base do produto a cafeína, quando envolve oxidação ou queima de gordura e cafeína, infelizmente a literatura é bem escassa e não deveria ser realmente um ponto positivo do suplemento, né? Tem outros pontos que podem ser abordados, mas aí no caso não venderia com o termo termogênico. Então, isso aqui é só para informar um pouquinho mais vocês. Desculpa se foi uma informação que realmente agradou, né? Porque as pessoas querem perder gordura rápido, mas pelos termogênicos nacionais, diferente dos termogênicos internacionais, que colocam outros componentes que não necessariamente fazem bem para você, né? Aparenta que o uso de termogênico realmente não otimiza tanto uma oxidação de gordura assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.